Saudações, minha gente, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de história. Dessa vez, o nosso tema é discutir as origens da Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos discutir esse tema em duas partes. A primeira parte, que é nessa videoaula, a gente vai tentar entender qual é o contexto histórico que deu origem à Primeira Guerra Mundial, quais são os acontecimentos que aceleram a ocorrência do conflito. Na segunda videoaula desse tema, a gente vai conversar sobre como é que a guerra se desenvolveu e como é que ela terminou, tá bom? Esse é nosso caminho, então. Vamos junto. Olha só. Para entender as origens da Primeira Guerra Mundial, nós temos que entender o seguinte. O surgimento da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer entre 1914 e 1918, mas o surgimento da guerra em 1914 não está relacionado apenas aos acontecimentos daquele momento histórico específico, ou seja, da primeira década, da segunda década dos anos 1900. Na verdade, as origens da Primeira Guerra Mundial têm que ser procuradas no século XIX. E nesse sentido, então, a grande raiz da Primeira Guerra Mundial está no contexto europeu pós-Segunda Revolução Industrial. Ou seja, a Segunda Revolução Industrial gerou uma nova realidade econômica marcada por gigantesca necessidade de mercados consumidores, já que a indústria vivia um processo de expansão ininterrupta, por enormes necessidades de fontes de energia para o desenvolvimento industrial. A energia era elétrica, mas como era feita a energia elétrica? Através da queima de combustíveis. Então era necessário obter esses combustíveis que não eram produzidos no próprio continente europeu. Tinham que ser extraídos, especialmente o petróleo, tinha que ser extraído fora. E a gente sabe que o grande reservatório mundial de petróleo durante a maior parte da história da indústria contemporânea é o Oriente Médio. Então é necessário buscar conquistar essas fontes de recursos energéticos, fontes de energia. Terceiro, era necessário matérias-primas, recursos naturais e áreas estratégicas para o desenvolvimento do comércio. Tudo isso a gente já discutiu quando falou a respeito na videoaula a respeito da segunda revolução industrial e na videoaula a respeito do imperialismo do século XIX. Então, teoricamente, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. Agora, aparentemente, os países europeus tinham desenvolvido uma solução que evitava o conflito militar. Uma solução para essa disputa cada vez mais acirrada pelo desenvolvimento industrial, busca por mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima, recursos naturais, fontes de energia e áreas estratégicas para a mundialização do comércio industrial. Essa solução pacífica, que é um dos símbolos da chamada Belle Époque, era simbolizada também pela Conferência de Berlim, que partilhou a África, né? Essa era a imagem que a Europa fazia de si mesma. Uma realidade industrial, moderna, desenvolvida, cientificista, que resolvia pacífica e diplomaticamente os conflitos para dividir os mercados e as áreas fornecedoras de insumos, de matérias-primas, etc., de uma maneira que evitasse o conflito. Mas, na verdade, o que estava acontecendo por trás dessa aparência é que haviam conflitos cada vez mais acirrados se desenrolando e se desdobrando e encaminhando o mundo para uma guerra. Então, o cenário era de ter um conflito base que vai ser a verdadeira raiz da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito base envolve as três maiores potências europeias do período, que eram a Inglaterra, a Alemanha e a França. No caso da Inglaterra, a Inglaterra vivia o que os próprios ingleses chamavam de a Pax Britânica, que significa o quê? Significa a imposição do controle inglês como o maior império colonial do mundo contemporâneo, do mundo industrial, a imposição do império inglês de uma espécie de domínio sobre os mares. Então a Inglaterra vivia uma realidade em que os ingleses se autodenominavam como o império onde o sol nunca se põe. Porque a Inglaterra tinha tantas colônias e protetorados espalhados pelo mundo que sempre em algum lugar onde os ingleses dominavam era dia. Então se estava anoitecendo em Londres, estava amanhecendo em Sydney na Austrália, ou sei lá, em qualquer lugar
Na África, na Ásia, até na América, a Inglaterra ainda tinha zonas de influência, protetorados, colônias e mercados submetidos à autoridade britânica e ao domínio inglês do comércio marítimo. Então, se a Inglaterra era o grande império da época, obviamente que a Inglaterra atraía sobre si grandes rivalidades, grandes disputas. Por quê? Porque países em ascensão como a Alemanha, que estava mais ou menos retraída em termos de buscar colônias e buscar áreas de controle econômico no continente africano e no continente asiático, lá no final do século XIX, a Alemanha ficou com relativamente poucas colônias na África e na Ásia, na partilha que a Europa fez desses povos, territórios, recursos e continentes. No começo do século XX, a Alemanha já não estava mais confortável nessa posição de uma potência colonialista de segundo nível. Então a Alemanha vai querer cada vez mais expandir os seus mercados, expandir seus fornecedores, expandir suas colônias, os territórios e mercados sob controle alemão. E nisso vai esbarrar nesse enorme Império Britânico, que era o maior império colonial do mundo industrial, e que obviamente não queria abrir mão desse controle. Né? Então, se nós temos de um lado a Pax Britânica como uma espécie de domínio inglês sobre o mundo colonial, sobre o mundo industrial e sobre o comércio e a navegação marítima, nós temos a ascensão, principalmente depois da Guerra Franco-Prussiana, a ascensão do poder bélico e industrial, militar e industrial alemão, que vai querer meter a mão nas colônias dos outros. E no meio disso tudo nós temos a França que jogava um papel duplo, né? De um lado, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana, os franceses queriam revanche, vingança, por causa da derrota para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, e ao mesmo tempo a Alemanha e outros países até nem tão proeminentes, né, nem tão poderosos quanto a Alemanha, como a Itália, por exemplo, miravam colônias francesas para expandir o seu próprio poder colonial. Por exemplo, os italianos tinham forte interesse em tirar da mão dos franceses a colônia do norte da África chamada Tunísia. Então nós temos um ambiente em que as concorrências e as rivalidades entre as potências industriais europeias e as concorrências e rivalidades entre outras potências que nem eram grandes potências industriais modernas, desenvolvidas, do imperialismo mesmo, mas que eram também países com fortes interesses expansionistas e fortes interesses militares, como o Império Austro-Húngaro, o Império Russo. Estava todo mundo cada vez mais vivendo uma tensão enorme de disputar mercados, de disputar zonas de influência, de disputar territórios coloniais, de disputar um pedacinho do bolo da divisão e do poder sobre o mundo. Então, se até o final do século XIX essas disputas, essas concorrências ainda se davam sob um verniz, sob uma fachada civilizada da Belle Époque, no século XX esses conflitos, essas disputas vão ganhando um tom cada vez mais dramático e um acelerado caminho rumo a uma guerra europeia. Então, no começo do século XX, por causa desse cenário, do pós-segunda Revolução Industrial, do aumento da concorrência e das rivalidades entre as potências europeias, todo mundo tinha certeza de que essa concorrência, essa rivalidade, mais cedo ou mais tarde, levaria a uma guerra europeia. Claro que ninguém tinha a menor ideia de que tamanho seria essa guerra. Ninguém tinha a menor ideia de que seria um conflito tão generalizado, e tão gigantesco e tão brutal que seria chamado de Primeira Guerra Mundial. Ou de, na maneira europeia de se referir a essa guerra, de 14 a 18, chamada de A Grande Guerra. Né? A Grande Guerra, a maior guerra da história. Enfim, de um jeito ou de outro, ninguém tinha ideia exatamente de quando, nem como, nem onde essa guerra começaria. Mas que teria uma guerra que já não acontecia na Europa desde o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1870, mas que haveria uma nova guerra no começo do século XX, isso era mais ou menos óbvio para todo observador bem informado que conhecia o que estava acontecendo no mundo da economia, do imperialismo e da expansão industrial. Beleza? Agora dá uma olhadinha aqui no slide comigo. Não eram só essas potências principais que são, sem dúvida nenhuma, o eixo central das disputas e dos conflitos que vão levar à guerra, ou seja, as disputas entre Alemanha, Inglaterra e França, mas tem também outras disputas imperialistas consideradas
né, secundárias que também vão ter grande impacto e grande influência para que a guerra acontecesse. Eu já citei a disputa entre Itália e França pela Tunísia. A Itália tinha interesse em fazer uma ofensiva de expansionismo imperialista sobre o norte da África, já que os italianos não tinham conseguido consolidar seu domínio na região chamada de, onde hoje é a Etiópia, né, na região chamada de Abissínia. Então, os italianos tinham interesse. Austríacos e russos disputavam essa região chamada de Balcãs, né, a região da Península Balcânica. Para quem não sabe, a região da Península Balcânica fica ali logo vizinha a leste da Península Itálica. Então, se a gente olha a Europa no Mar Mediterrâneo, tem duas grandes penínsulas. Uma é a Península Itálica e bem do lado dela a Península Grega, que é o extremo sul da Península Balcânica. Então os países dos Balcãs, os povos balcânicos, como eslovenos, croatas, sérvios, bósnios, montenegrinos, macedônicos, os próprios gregos, etc., durante muito tempo essa região da Europa foi dominada e controlada pelo Império Turco, o famoso Império Turco Otomano. Desde 1453 os turcos, já na verdade antes, né? Mas em 1453 os turcos completaram o controle sobre a Península Balcânica, invadindo Constantinopla e destruindo de uma vez por todas o antigo Império Bizantino. Então, desde esse período, os turcos tinham controle sobre aquela região da Ásia Menor, onde hoje é a própria Turquia, e do leste europeu, essa península que tem a Grécia como ponto extremo no sul, chamada Península Balcânica. Só que no final do século XIX, começo do século XX, o Império Turco está vivendo um processo de desagregação. Esses vários povos que os turcos dominavam, não só na Península Balcânica, mas também no Oriente Médio, como sírios, libaneses, por exemplo, eram povos que estavam em guerra contra o Império Turco, fazendo suas guerras de independência. E gradualmente os povos vão conquistando sua independência. Então, entre o final do século XIX e o começo do século XX, os povos dos Balcãs também conquistaram a independência. Só que o passo seguinte à independência foi uma gigantesca fragmentação do território da Península Balcânica. De tal forma que o termo balcanização designa até hoje a ideia da formação de países pequenos e frágeis que são facilmente submetidos a domínio de interesses estrangeiros. Então, quais eram os interesses estrangeiros que estavam em jogo ali? Os turcos, que perderam o controle sobre a região, mas não se conformavam com isso. Os austríacos, que queriam exercer controle sobre essa região. E os russos, que consideravam que, cultural e etnicamente, a região dos Balcãs era formada por uma população de maioria eslava, que é a mesma cultura e a mesma etnia dos russos, e então os russos também achavam que o Império Russo tinha direito de exercer influência e de estabelecer alianças e controle sobre a região balcânica. Então ali era uma espécie de barril de pólvora também, a região balcânica, uma espécie de barril de pólvora de disputas entre as... Opa, errei o botão. De disputas entre as potências europeias, especialmente o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Tá certo? Então esses aqui são áreas secundárias da disputa do imperialismo do final do século XIX e do começo do século XX. Mas são também focos importantes de concorrência e rivalidade entre as potências europeias. Tudo bem, gente? Com esse primeiro slide, então, o que eu quis mostrar para vocês? Que havia uma raiz fundamental para que a Primeira Guerra Mundial venha a acontecer. E essa raiz fundamental é o desdobramento da Segunda Revolução Industrial e das disputas imperialistas por mercados, matérias-primas, fontes de energia e zonas estratégicas para a navegação e o comércio mundiais feitas pelos países europeus. Principalmente as grandes potências industriais, Alemanha, Inglaterra e França, que estavam prestes a entrar num conflito armado por conta da disputa por hegemonia, da disputa por controle econômico, mas também outras disputas secundárias nessas rivalidades e concorrências por conta de expansionismo econômico. Tá bom? Então essa é a raiz fundamental
do conflito. Essa é a causa base da Primeira Guerra Mundial, mas ela não vai se potencializar sozinha. Ou seja, a disputa econômica, a concorrência e o conflito imperialista é a raiz da guerra, mas não é só por isso que a guerra vai acontecer. A segunda raiz dessa guerra, se a gente puder considerar, né, os dois motivos mais fundamentais são a concorrência, que eu já discuti, e o segundo grande motivo, a segunda grande raiz da guerra, é o nacionalismo. Como a gente também já discutiu em videoaulas anteriores, o nacionalismo era uma ideologia que, desde Napoleão Bonaparte, no começo do século XIX, vinha sendo um elemento crucial para a expansão do poder dos Estados nacionais na Europa. Ou seja, para exercer um controle maior sobre suas populações, os governos europeus estimulavam o nacionalismo, porque o nacionalismo era uma forma de gerar uma mentalidade de amor à pátria, sacrifício pela pátria, que impulsionava os povos europeus para um desejo de defender o seu país, de ser um herói da nação e de lutar em guerras pela grandeza da pátria. E, ao mesmo tempo, fazia com que os povos europeus deixassem de ter uma compreensão de mundo voltada para a luta de classes, ou seja, voltada para compreender o mundo como uma disputa dos trabalhadores por melhores condições de trabalho contra a burguesia, ou seja, o nacionalismo era uma espécie de cimento social que apagava dos olhos dos trabalhadores a percepção das contradições internas do mundo capitalista, das necessidades de se organizar coletivamente, formar sindicatos, partidos políticos dos trabalhadores, fazer greve, luta social, movimento político, para buscar, né, uma melhor condição de vida, buscar uma transformação da sociedade, e o nacionalismo acabava direcionando o olhar das pessoas para enxergar como a causa dos problemas os inimigos da pátria. Sejam eles os inimigos internos, aqueles que dividem o povo e enfraquecem a pátria, tipo os estrangeiros que vêm roubar nossos empregos, tipo os comunistas que defendem uma revolução internacional, tipo, sei lá, os grevistas que fazem agitação e atrapalham o desenvolvimento econômico da pátria. Então, nós, trabalhadores, temos que nos unir com nossos patrões e com o nosso governo para combater esses inimigos internos, para criar uma pátria unida pelo bem e pela grandeza do país. E também os inimigos externos, que eram os países estrangeiros que atrapalhavam o desenvolvimento da nossa nação. Então veja, se a gente junta o lance das rivalidades e das concorrências por causa da Revolução Industrial e do imperialismo, com a mentalidade nacionalista que direciona o ódio e o desejo de lutar pela pátria como um elemento vital da identidade das sociedades europeias, o que a gente percebe? Que o cenário para uma guerra europeia, o cenário para uma guerra de grandes proporções estava montado. Os franceses odiavam os alemães, o povo francês odiava os alemães, porque os alemães nos humilharam na Guerra Franco-Prussiana e tomaram Alsácia e Lorena de nós. Os ingleses odiavam os franceses, que por sua vez também, né, odiavam os italianos, que odiavam os ingleses, que os alemães também odiavam. E assim, quer dizer, havia um cenário muito propício para a guerra acontecer. Porque, veja bem, é muito fácil para a gente, que está estudando a história depois que ela já aconteceu, perceber por que os governos europeus queriam guerra. Ora, os governos europeus queriam guerra para expandir seus territórios, suas zonas de influência, seus mercados econômicos e, assim, desenvolver cada vez mais seu capitalismo. Fácil entender por que as burguesias europeias queriam a guerra. Queriam a guerra para expandir seus mercados e para desenvolver o seu expansionismo industrial e comercial e financeiro e tudo mais. Agora, não é nem o governo, nem a burguesia que vai lutar na guerra. Não é nem o governo, nem a burguesia que vai sangrar e sofrer, matar e morrer na guerra. Quem vai sangrar e sofrer, matar e morrer é o povão. E como é que você faz para que o povão tenha desejo de ir para a guerra? Né?
Como é que o governo faz para o povão ter desejo para a guerra? Vai usar os meios de comunicação, vai usar a escola para dizer a real para o povo? Vamos fazer uma guerra para expandir nossos mercados? E como nós vivemos numa economia liberal, de não intervenção do Estado na economia, isso não vai significar melhores salários e melhores direitos para o povo, porque, afinal de contas, as empresas têm que ser deixadas livres para expandir os seus negócios e assim gerar prosperidade para a pátria? É isso que nós vamos falar para o povo? Ou nós vamos falar para o povo? Vai lutar na guerra pelo bem da pátria, para ser herói da nação, para defender o que você ama, para defender o futuro dos seus filhos, da sua família. Percebe? Então o nacionalismo era um elemento de identidade e de unidade cultural, de unificação dos interesses da sociedade em torno de uma ideologia de sacrifício pela pátria e não de luta de classes por uma revolução ou por uma transformação radical da sociedade e do mundo capitalista. Tudo bem, moçada? Então esses são os elementos centrais que vão nos levar ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Agora, a situação não para por aí. Além dessa questão do nacionalismo como elemento fundamental para que a guerra pudesse acontecer, para que os povos fossem mobilizados para lutar na guerra e sacrificar-se em nome da pátria, havia ainda algumas ideologias pan-nacionalistas. O que quer dizer pan? Quer dizer que junta todos os elementos de algum tipo de realidade. Então, por exemplo, jogos pan-americanos os jogos esportivos que reúnem atletas de todos os países da América, pan-americanos. Então, começa a surgir, além do nacionalismo, ideologias de união entre alguns países e povos em nome de um pretenso pertencimento a uma cultura e a um povo mais amplo do que a nação. Então, o grande destaque vai para o pan-eslavismo e para o pan-germanismo. Pan-eslavismo é a ideia da união de todos os povos de origem eslava e o pan-germanismo é a ideia de união de todos os povos de origem germânica. Quem eram os grandes povos de origem germânica? Eram fundamentalmente alemães e austríacos. Então era uma ideia de que a Alemanha e a Áustria, Império Austro-Húngaro, eram aliados naturais para defender os interesses do povo germânico, não só da nação alemã ou da nação austríaca, mas do povo germânico, da cultura germânica, contra os seus inimigos. Então, era a necessidade de unir austríacos e alemães como povos de cultura e origem germânica para fortalecer o germanismo e assim poder conquistar mercados, terras, expansionismo para levar a cultura e a sociedade germânica ao seu mais alto grau de desenvolvimento. A mesma coisa a Rússia com o pan-eslavismo. Era a ideia dos povos e culturas de origem eslava do leste europeu, além dos russos, que dominavam já uma parte dos povos eslavos, como ucranianos e poloneses. Tinha também os povos ali dos Balcãs, como os sérvios, os croatas, por exemplo, que são considerados povos de origem eslava também. E aí, nesse cenário, o que nós temos? Nós temos essa ideologia do pan-eslavismo sendo usada como um combustível para buscar que a Rússia conseguisse fazer alianças e ganhar apoio de outros países eslavos para fortalecer a posição da Rússia contra a Áustria na região do leste europeu, porque a Áustria fazia uma política expansionista muito grande ali nos Balcãs. Então, esse conflito do pan-germanismo, que une a Áustria e a Alemanha, do pan-eslavismo, que une a Rússia e outros povos ali do leste europeu, é mais um elemento nesse caldeirão de rivalidades alimentada pelo nacionalismo e pelas ideologias pan-nacionais. Tá certo? Beleza. Nesse cenário, então, minha gente, vão começar a se formar algumas alianças militares. Olha aqui comigo. A primeira dessas alianças militares foi forjada pela influência da Alemanha. E é uma aliança militar muito esquisita, que é chamada de Liga dos Três Imperadores. O discurso era: a Alemanha estava tentando enfraquecer a posição da França, isolar a França no continente europeu, e para isso a Alemanha buscou aliança com a Áustria e com a Rússia, defendendo a ideia de que os países que eram impérios e não repúblicas deviam se unir para defender os seus interesses mais
conservadores e mais autoritários, né, contra a França, que era uma república. Então, os impérios se unindo contra a República Francesa. A França tenta responder a isso. Como é que a França tenta responder a isso, né? A França tenta responder a isso se aproximando da Inglaterra. O que é muito esquisito também. Por que é esquisito? Porque França e Inglaterra são, desde 1066, inimigos históricos. Principalmente depois da Guerra dos 100 Anos, lá no século XIV e XV, França, os povos francês e inglês se odeiam profundamente. Tem relatos de pessoas próximas que já fizeram, né, turismo europeu e que vão visitar a França e tal, e aí eles tentaram falar com o francês para pedir informação na rua, e como só sabiam falar inglês, chegaram e falaram assim, good morning. Diz que o francês virou as costas e saiu andando, de tanto que odeia inglês. E estadunidense. Agora, você chega e fala, bonjour, je ne parle français. Eu não falo francês. E aí começar a falar inglês, o francês pode até te ouvir. Porque aí você reconheceu que na França você tem que tentar, pelo menos, se comunicar em francês. E é muito louca essa rivalidade. Só que mesmo assim, França e Inglaterra se unem e acabam formando uma aliança militar chamada Entente Cordiale, ou seja, a potência cordial, a união das potências cordiais. Então nós não somos amigos, nós não somos... não morremos de amores um pelo outro, Inglaterra e França são países rivais, mas que nesse momento histórico tem um inimigo maior em comum, que é a Alemanha. Então, em nome desse combate ao inimigo comum, Inglaterra e França aceitam se unir numa aliança militar para se preparar, caso haja uma guerra, para combater a Alemanha. Agora, você percebeu o que tem de esquisito na formação da Liga dos Três Imperadores? Como é que pode a Rússia fazer parte de uma aliança com a Áustria? Um dos grandes conflitos do começo do século XX era a disputa entre austríacos e russos pela influência e pelo controle na zona dos Balcãs. Então, como é que pode o imperador da Rússia achar que é uma boa ideia ele se unir com seu maior inimigo? Por isso que rapidamente vai acontecer o quê? A Rússia vai romper com a Alemanha e com a Áustria, obviamente, né? E vai se aproximar da Inglaterra e da França, exatamente pelo mesmo motivo que Inglaterra e França se aproximaram, que é o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se Inglaterra e França estão se colocando contra a Alemanha, que é aliada da Áustria, a Rússia, que não quer ser aliada da Áustria, vai se aproximar da Inglaterra e da França para combater a Áustria. Então nós temos esse cenário se formando, né? Formando aproximações e alianças militares que estão preparando a Europa para a guerra. Então, perceba, a situação é um barril de pólvora prestes a explodir. A gente já tem as concorrências e as rivalidades, que são a causa profunda e mais importante causa da guerra, a expansão industrial, a disputa por mercados, a disputa por colônias, a rivalidade entre os países europeus. Essa é a grande causa da guerra. O nacionalismo, que é o grande tempero da guerra, né, que vai fazer a guerra se tornar um motivo de honra para os povos europeus, de honra para derrotar os inimigos da pátria, de honra para fortalecer a sua nação, né, e assim os povos, odiando-se uns aos outros, com uma xenofobia fudidamente grande, vão se preparar para um conflito que era arquitetado pelos governos em benefício das burguesias, em benefício da expansão industrial, em benefício do capitalismo, mas que vai ter o povo trabalhador como a bucha de canhão, né? Como as ovelhas indo para o matadouro. E vai ser um puta matadouro, viu? Nossa, são milhões, milhões e milhões. E nesse cenário, então, a formação dessas alianças completa esse movimento. A guerra está cada vez mais próxima de acontecer. As alianças vão acabar se fixando como duas grandes alianças. Olha aqui. A Tríplice Entente. Entente, por favor, tá? Presta atenção como escreve. Tríplice Entente, que vai ser formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. E a Tríplice Aliança, que além da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, que eram aliados naturais por conta do pan-germanismo, vai conseguir atrair também a Itália, já que a Itália disputava a região da Tunísia com a França. Então estão formadas as duas alianças militares fundamentais que vão levar o mundo à Primeira Guerra. A cerejinha do bolo é a chamada Paz Armada, que é esse período das primeiras
né, quase 2 décadas do século XX, em que todos os governos da Europa mantinham aquela postura, aquele discurso da Belle Époque. Ou seja, nós vamos resolver nossos conflitos pacificamente, nós não vamos lutar numa guerra, nós vamos negociar tratados e acordos, afinal de contas nós somos países e povos civilizados e somos governos que prezam pela estabilidade do mundo e pelo respeito à civilização e os valores modernos e liberais. Mas na prática, por baixo dessa aparência, estava todo mundo se preparando para a guerra, para uma guerra que todo mundo sabia que viria. Mas ninguém queria provocar, ninguém queria iniciar, para não romper com essa fachada Belle Époque de civilização. Então estava todo mundo fazendo corrida armamentista, né? Olha lá, fazendo uma gigantesca corrida armamentista se preparando para a guerra, investindo pesadamente em armas, equipamentos militares, os governos comprando isso, financiando pesquisas tecnológicas e científicas para o desenvolvimento de armas de destruição em massa. Então eles vão desenvolver armas químicas, armas biológicas, uma coisa terrível, uma guerra absolutamente sem fronteiras, absolutamente sem qualquer respeito à vida humana, que vai revelar a verdadeira carcaça podre da Belle Époque. Ou seja, na hora em que toda essa fachada de civilização explode na guerra, não sobra nada de civilização, o que a gente vê é pura barbárie. Metralhadoras, armas de repetição, bombas, armas químicas de gás venenoso, como por exemplo o gás mostarda, que era um gás asfixiante, que fazia com que a pessoa que respirasse o gás liberado pela explosão de uma bomba de gás mostarda, a pessoa que respirasse esse gás, ela tinha seu aparelho respiratório superior, traqueia, laringe, faringe, corroída pelo gás. E aí, além da dor, como se estivesse queimando você de dentro para fora, você em poucos minutos, a sua garganta inchava tanto que interrompia a passagem de ar e você morria sufocado. Com uma dor excruciante, uma sensação de ser queimado por dentro e morrendo sufocado tudo ao mesmo tempo. Né? Guerra biológica, de transmissão de doenças e de aproveitar e de destruir, bombardear a infraestrutura de saneamento básico, como estações de tratamento de água, reservatórios de água, esgotos e tal, para gerar ainda mais precariedade nos povos inimigos, enfim. O investimento na indústria da morte, nesse período da paz armada, o investimento na tecnologia bélica, tornou a Primeira Guerra Mundial uma experiência absolutamente terrível. Tanto é que quando os europeus que viveram as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, a primeira de 1914 a 18, a segunda de 1939 a 1945, quando essas pessoas comparavam as duas guerras, eles achavam a Primeira Guerra Mundial pior e chamavam a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra. A Segunda Guerra Mundial matou muito mais gente, destruiu muito mais coisa. Só que na Segunda Guerra Mundial todo mundo já tinha passado pela experiência de ver uma guerra desse tamanho. Uma guerra com esse grau de desumanização, de barbárie, de vale tudo pela vitória militar e pelo interesse econômico. Então já não era mais uma novidade, apesar de ter sido mais devastadora, não era novidade. A Primeira Guerra Mundial foi meio que uma perda de virgindade. Viviam a ilusão da Belle Époque e de repente caíram numa realidade de devastação e de completo desprezo pela vida humana. E é esse cenário que estava se moldando ali na paz armada, né? A preparação para a guerra através de um discurso Belle Époque, de resolver os conflitos de forma diplomática e negociada, mas por trás desse discurso uma gigantesca corrida armamentista e um gigantesco investimento em armas e equipamentos de guerra e de destruição em massa. Aí então, minha gente, o que vai acontecer nesse cenário? Vai acontecer que alguns elementos vão acelerar a probabilidade da ocorrência da guerra. Então veja, o cenário da guerra está pronto, né? Quais são os elementos da guerra? As causas profundas da guerra são concorrência, disputas por colônias e mercados, expansionismo industrial e nacionalismo. Essas são as duas grandes causas da guerra, as causas profundas, a raiz do conflito. Aí nós temos umas causas conjunturais, ou seja, que vão tornar a guerra algo mais palpável, que é o quê?
a formação das alianças militares e a corrida armamentista da paz armada. Só que faltava alguma coisa para fazer a guerra da origem, porque, como eu falei, os países europeus ainda mantinham a fachada Belle Époque. Então eles mantinham esse discurso de que eles eram povos civilizados e que queriam negociação pacífica das disputas e conflitos. Então ninguém queria começar a guerra para não ser considerado culpado pela guerra e depois ter que, sei lá, pagar indenização ou qualquer coisa desse tipo. Então o que acontece? A guerra não começa. A tensão está posta, né, o desejo de guerra dos povos, o desejo de vingança, o desejo de defesa da nação e tal, está bombando, mas a guerra não começa. 3 acontecimentos vão quase dar origem à guerra. E esses 3 acontecimentos são a crise marroquina, a questão balcânica, e a construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá. O que quer dizer isso? A crise marroquina é o seguinte: o Marrocos era dominado pela França. O Marrocos é um território no norte da África que é estratégico, porque fica no noroeste da África, e é basicamente a porta de entrada para o mar Mediterrâneo. Então, de um lado tem a Espanha, do outro lado tem o Marrocos, para entrar no mar Mediterrâneo. Então, quem controlasse o Marrocos tinha uma grande influência comercial numa zona estratégica de passagem comercial. Né? Então, era uma questão geopolítica controlar o Marrocos. A França controlava o Marrocos. Só que a Alemanha, que é um país do norte da Europa, que não tem saída para o mar Mediterrâneo, porque fica no extremo norte da Europa, a Alemanha tinha que contornar todo o Mar do Norte, né, passar ali pela Escandinávia, passar entre Inglaterra e França no Canal da Mancha, contornar Espanha e Portugal, aí entrar no Mar Mediterrâneo para fazer comércio com as regiões do norte da África, do Oriente Médio e do interior da Ásia, lá no Mar Negro, que é um outro mar interno asiático que é ligado ao Mar Mediterrâneo por Constantinopla. E aí, nesse cenário, dominar o Marrocos era estratégico para a Alemanha ter uma presença maior no comércio e na disputa por territórios e mercados na região mediterrânica e no Mar Negro. Então, o que acontece? A Alemanha ameaça invadir o Marrocos. A França fala: opa, Alemanha, se você invadir o Marrocos, nós vamos fazer guerra contra você. A Alemanha fala: mas vocês já perderam na guerra franco-prussiana, vocês não têm a menor chance de enfrentar a grande força militar alemã. Aí a França fala: oui, mas nós somos aliados da Inglaterra. Então, Alemanha, se vocês decidirem virem atacar a França, nós franceses, além de nos defendermos, vamos convocar nosso aliado da Tríplice Entente, os ingleses. E aí a Alemanha fala: opa, caralho, acho que não dá. E aí essa crise marroquina, a ameaça de invasão alemã, a ameaça de Inglaterra e França reagirem à Alemanha com uma guerra, quase leva a um estopim, né? A faísca que quase faz a bomba, o barril de pólvora da guerra explodir. Mas ainda não explodiu. Por isso que nós vamos ter outra treta, que é a questão balcânica, que era a disputa entre Áustria e Rússia. A Áustria invade a Bósnia em 1914. E a invasão austríaca à Bósnia leva a uma reação da Rússia, porque a Rússia era aliada de um outro paizinho ali dos Balcãs chamado Sérvia, que era um país eslavo, também defensor do pan-eslavismo. E a Sérvia é vizinha da Bósnia. Então, quando a Áustria-Hungria invadiu a Bósnia e Herzegovina, isso foi visto como uma ameaça direta de invasão à Sérvia também. E aí a Rússia reclamou, a Sérvia reclamou, e isso quase virou a guerra. Não virou ainda, mas quase virou a guerra. Aí, ao mesmo tempo, a Alemanha estava construindo uma estrada de ferro, tentando ligar Berlim, no norte da Europa, com Bagdá, lá no Oriente Médio, atravessando inclusive o Estreito de Bósforo ali em Istambul, antiga Constantinopla, capital da Turquia, para conseguir, porque os turcos eram aliados dos alemães também. Não eram bem aliados, mas naquela época tinha uma simpatia ao Império Alemão dentro das disputas imperialistas europeias. E aí, quer dizer, a Alemanha construiu uma estrada de ferro para buscar petróleo no Oriente Médio, já que a Alemanha não tinha colônias na Ásia, naquela região. Então, o que acontece? A Inglaterra controlava aquela região, e a Inglaterra ameaçava que se a Alemanha construísse essa estrada de ferro, ia dar guerra. Só que não deu tempo, por quê? Porque antes de qualquer desses elementos realmente virar a guerra, houve um atentado terrorista.
Um atentado terrorista que foi cometido lá na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia, por um grupo terrorista da Sérvia, chamado Mão Negra, contra o príncipe herdeiro do trono austríaco, chamado Francisco Ferdinando. O arquiduque, né, o grão-duque Francisco Ferdinando. E o que foi esse lance? O príncipe da Áustria foi fazer uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, porque a Áustria tinha acabado de anexar a Bósnia, tinha acabado de dominar a Bósnia. E eles queriam se aliar com a elite da Bósnia para ter um domínio tranquilo sobre a Bósnia. Aí esse grupo terrorista chamado Mão Negra era do país vizinho, a Sérvia. A Sérvia era um país pan-eslavista, aliado da Rússia. Mas o grupo terrorista não é ligado ao governo sérvio, né? Mas é um grupo terrorista pan-eslavista que defendia que a Rússia que tinha que ter influência sobre os Balcãs. Os Balcãs tinham que ser uma região de domínio eslavo. Então, o Mão Negra vai fazer um atentado terrorista contra o governante austríaco, porque, obviamente, era contra o domínio da Áustria sobre qualquer região dos Balcãs. E aí assassinam Francisco Ferdinando. É uma puta confusão e tal, dá um puta rolo. Depois, se você quiser, você dá uma olhada aí nos registros. É até engraçado, os caras tentam e erram, porque falha a arma e tal, e depois conseguem matar o Francisco Ferdinando e a mulher dele. Isso foi um escândalo na época, mas isso não era suficiente para causar uma guerra mundial. Era um conflito regional ali da Áustria com a Sérvia, no máximo envolvendo a Rússia. Mas todos os países europeus estavam esperando uma desculpinha para a guerra começar. Estavam esperando algum conflito em que os outros países europeus pudessem entrar para começar a guerra, para disputar o imperialismo. Então, quando tem o atentado contra o Francisco Ferdinando, o governo da Áustria exige punir o Mão Negra e prender os seus membros, combater o Mão Negra dentro da Sérvia. O governo da Sérvia fala assim, nem fudendo, porque vocês vão usar isso como desculpa para invadir a Sérvia. A Áustria fala, foda-se, nós temos o direito de fazer isso porque o Mão Negra assassinou o herdeiro do trono austríaco. O governo da Sérvia fala, nem fudendo, dentro do nosso território vocês não entram. E aí a Áustria declarou guerra à Sérvia. A Sérvia declarou guerra à Áustria. Como a Rússia era aliada da Sérvia, a Rússia declarou guerra à Áustria também. Como a Inglaterra e a França eram aliados da Rússia e estavam esperando o motivo para começar a guerra, a Inglaterra e a França também declaram guerra à Áustria, mas já declaram guerra à Alemanha, porque a Alemanha era aliada da Áustria. E a Alemanha entra na guerra declarando guerra a todo mundo da Tríplice Entente. Resultado, em agosto de 1914, logo depois do assassinato do Francisco Ferdinando, a Primeira Guerra Mundial finalmente começa e o barril de pólvora explodiu. Né? Então, claro que o atentado do Francisco Ferdinando não é a causa da guerra. É uma desculpa, é uma justificativa que levou à ocorrência de um conflito, uma guerra entre Áustria e Sérvia, e isso serviu de base para todas as outras potências que desejavam guerra aproveitarem o início dessa guerra local, regional, para gerar uma guerra europeia, que é uma guerra que acaba se tornando uma guerra mundial. Beleza, gente? Então é isso nessa primeira videoaula. E antes de encerrar, aliás, não é isso ainda, antes de encerrar, eu só queria esclarecer um conceito, que é o seguinte. Essa guerra que vai começar vai ser chamada Guerra Mundial. Mas ela não é mundial porque todos os países do mundo participaram. Ela é uma guerra mundial porque, por envolver as maiores potências e também por envolver países de fora da Europa, depois, durante a guerra, vão entrando outros países de fora da Europa, mas o nome Guerra Mundial não vem dos países das várias regiões do mundo que participaram. O nome Guerra Mundial vem do fato de envolver as maiores potências industriais do mundo capitalista e afetar o mundo inteiro. Afetar o mundo inteiro porque militarmente foi um choque de devastação, porque humanamente afetou o mundo inteiro, porque acabou com a ilusão de que a Europa era civilizada e vivia uma belle époque, acabou com essa ilusão, porque foi uma guerra bárbara, desumana, devastadora, que absolutamente não respeitou nenhum limite em nome dos interesses econômicos e nacionalistas. Então é uma guerra mundial porque ela choca o mundo inteiro, porque ela afeta culturalmente o mundo inteiro. O velho mundo da Belle Époque morreu aí. É por isso que os historiadores costumam dizer que o século XX começa em 1914. Porque a ilusão da Belle Époque, né, que era do século XIX, continuou no começo do século XX, o mesmo tipo de sociedade, Belle Époque, morreu aí, morreu na guerra. Em terceiro lugar, porque é mundial, porque economicamente essa guerra vai afetar o mundo inteiro, né? Porque vai
vai paralisar a economia industrial europeia e vai colocar o mundo inteiro numa crise econômica gigantesca. Vai mudar o equilíbrio de forças econômicas do mundo. Mas isso nós vamos discutir depois. Só que essa guerra ela não é somente uma guerra total. Desculpa, uma guerra mundial. Ela é também uma guerra total. E o que quer dizer guerra total? É um conceito de guerra, e isso é muito importante para você entender a próxima videoaula. É um conceito de guerra onde o objetivo não é apenas um exército vencer outro exército no campo de batalha. O objetivo da guerra total é aniquilar completamente a capacidade de resistência e de concorrência econômica, política e militar do inimigo. Então o objetivo não é exército contra exército no campo de batalha. O objetivo é devastar o país inimigo para que ele não consiga se reerguer industrialmente, para que ele não consiga se reerguer militarmente, para tomar seus territórios, seus mercados, suas colônias e destruir a chance desse inimigo voltar a ser uma pedra no meu sapato. Então a guerra total faz com que os alemães queiram aniquilar completamente a França e a Alemanha e a Inglaterra. E a Inglaterra e a França queiram aniquilar completamente a Alemanha e assim todos os países. Por quê? Por que não? Como? Fazendo uma guerra em que todos os recursos, e isso é o segundo elemento para a gente entender o que é guerra total, todos os recursos são direcionados para a guerra. Então a guerra total é uma guerra de aniquilação e extermínio, de destruição de tudo, e é uma guerra em que todos os recursos são mobilizados para a guerra. Os seres humanos são mobilizados para a guerra, por quê? Porque a população vai se alistar pelo nacionalismo, pelo orgulho de lutar pela pátria, vai se alistar para matar e morrer, sangrar e sofrer na guerra. Quem não vai para a guerra, mulheres, crianças, pessoas sem condições, também são afetados pela guerra. Por quê? Porque como é uma guerra total, de devastação total, os conflitos não são só no campo de batalha, os bombardeios acontecem nas cidades. O objetivo não é só vencer o exército inimigo, é destruir as indústrias. Então bombardeava bairro industrial, bombardeava distrito industrial, bombardeava usina de energia elétrica, bombardeava bairro residencial para matar o inimigo. Para o inimigo não se reerguer mais, nem como mercado industrial, nem como potência militar. Então eles bombardeavam escola, bombardeavam hospital, bombardeavam fonte de água, estação de tratamento de água, infraestrutura de saneamento básico, porque o objetivo não é só vencer a guerra, o objetivo é aniquilar o concorrente. Então quem não foi para a guerra também é afetado, porque as bombas químicas de gás mostarda, os morteiros e as bombas de longo alcance, de destruição em massa, vão cair na cabeça de todo mundo, inclusive de quem mora nas cidades e não são soldados. Porque o objetivo, repito, não é só vencer o exército, é devastar o inimigo para ele não se tornar mais um concorrente ou uma ameaça para os nossos interesses e para o nosso desenvolvimento. Todos os recursos econômicos são direcionados para a guerra, então durante a guerra, aquele lance do liberalismo econômico é cancelado, porque os governos passam a fazer um planejamento de uma economia de guerra, direcionando toda a produção industrial para abastecer a guerra. Isso chama esforço de guerra. Então os burgueses continuavam lucrando, mas eles não comandavam mais suas fábricas. As fábricas continuavam sendo propriedades privadas, mas os burgueses não comandavam mais suas fábricas. Por quê? Porque uma fábrica de, sei lá, de carro vai virar uma fábrica de tanque de guerra. Uma fábrica de panela vai virar uma fábrica de munição. Entendeu? Então as metalúrgicas vão direcionar tudo para a guerra, a indústria de alimento, de roupa, de calçado, todo o esforço industrial e econômico direcionado para a guerra. E também o esforço do investimento científico e tecnológico é direcionado para criar armas e equipamentos militares cada vez mais devastadores que possam garantir vantagem na guerra. Então a guerra total é uma guerra de aniquilação e extermínio, que se combate em todos os ambientes, no campo de batalha, na zona rural, nas cidades, militares contra militares, militares bombardeando alvos civis e afetando as pessoas comuns. Quem vai para a guerra, quem não vai para a guerra também vai para a guerra, porque é afetado pela guerra, e porque tem que trabalhar para esse esforço de guerra. Então as mulheres da classe média, que eram só donas de casa, naquela sociedade patriarcal, machista e tal, as mulheres começam a ter que ir para o campo de batalha, começam a ter que ir para o mercado de trabalho, para ocupar as funções de fabricante de armas e equipamentos militares, de trabalhador industrial, que não é mais feito pelos homens que estão no campo de batalha. Entendeu? Então tudo gira em torno da guerra. Isso é guerra total. Guerra de extermínio, guerra de aniquilação, guerra de devastação de um concorrente, não só de vencer um inimigo. E é uma guerra que mobiliza todos os recursos e afeta todos os níveis da vida da sociedade.
Tá bom, gente? Então, essa é a primeira aula sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente volta com a segunda aula sobre esse tema, que vai tratar do desenrolar da guerra e de como a guerra terminou. Um abraço, minha gente. Até a próxima.